Boa tarde, Paulo. Então a gente já pode ir passando a palavra, né? É só o João que vai apresentar ou mais alguém vai apresentar? Fernando, tinha mais uma colega que ia apresentar, que ela chegou até a mandar o vídeo no grupo há Verdade. alguns dias, mas eu não me recordo o nome da colega. Não, mas beleza, então. Então vamos já ir começando, dando início. O pessoal que for entrando, a gente vai colocando aqui. João, fica à vontade aí. Beleza. Você precisa de slide ou não precisa? Não, eu fiz minhas anotações aqui, eu estou com o texto, eu vou pontuando aqui o que eu achei interessante. E aí, se você, o Paulo, principalmente, né, os demais colegas quiserem fazer intervenções, vocês ficam à vontade, que é mais uma discussão, né, pelo que eu entendi. Não Sim, é sem dúvida. algo, não é uma apresentação formal, né? Isso, é o facilitador do debate, isso mesmo. Beleza. Bom, o texto que nós fizemos aqui, a leitura, né, é o texto do Gilmar Mendes, ministro do STF. O texto é datado de 2004, onde ele discute os direitos fundamentais e seus múltiplos significados na ordem constitucional. No texto, a parte introdutória, o Gilmar ele busca demonstrar para a gente o seguinte, né? Ele busca demonstrar a forma como a Constituição Federal, já que ele tenta tratar um pouco a Constituição Federal de 88, a Constituição brasileira, de uma forma mais específica, tratar a questão dos direitos fundamentais. Então, ele demonstra para a gente como a Constituição trata os direitos fundamentais, né? E aí ele já pontua para nós que eles são, na sua essência, tratados no artigo 5º, né, como ele aponta no texto, 77 incisos, mais os parágrafos, que no texto ele fala deixa eu só localizar aqui, de 2 parágrafos, mas que, na verdade, a emenda 45 de 2004 adicionou mais 3 parágrafos, né? Então, nós tivemos aqui adicionados mais alguns parágrafos que tratam acerca dos direitos fundamentais, principalmente na recepção dos tratados internacionais, das cartas internacionais sobre direitos humanos em especial. Então, aqui a primeira coisa que ele nos aponta no texto, ao falar sobre os direitos fundamentais da Constituição de 88, é que as constituições anteriores elas não inspiravam as garantias da forma como a Constituição de 88 inspira, né? Ele fala que a gente não tem essa inspiração de uma maneira como se tem na de 88, anteriormente, e ele diz que as garantias fundamentais pelo legislador foram tratadas de forma especial, para que todas essas garantias sejam cumpridas, né? E como garantir esse cumprimento? Esse cumprimento seria garantido pelos órgãos estatais. O Estado é quem garantiria esse cumprir. Então, dessa forma, ele aponta para a gente que os direitos fundamentais, eles outorgam aos seus titulares a possibilidade de impor seus interesses sobre os órgãos públicos, né? O que eu entendo disso, talvez não seja uma leitura correta, mas eu entendo que quando ele fala desse outorgar aos seus titulares, né, dá aos titulares a possibilidade de, no momento que seus direitos fundamentais não são garantidos, que de alguma forma há uma tutela para se buscar o cumprimento deles. Ele fala também que os direitos fundamentais individuais, eles têm tutela eficácia, né? Eles têm essa eficácia imediata e que são e isso tudo é garantido pelos órgãos estatais e que é totalmente legítimo que qualquer reforma constitucional venha tentar a suprimir esses direitos fundamentais. Quando ele fala um pouco aqui dos direitos fundamentais, é interessante que ele coloca que desde o Jelinek, né, que se desenvolveu a teoria dos 4 estados, que os direitos fundamentais eles passam a cumprir funções diferentes frente à ordem jurídica.
Então, aqui na teoria do Jelinek, a gente fala das funções dos direitos fundamentais, eles se apresentam de forma passiva, ativa, negativa e positiva. Quando ele trata dessas questões, ele fala da passiva, da posição que o indivíduo se encontra subordinado aos poderes públicos, sendo determinado de deveres com os mesmos, né? Daí ele fala que as leis indicam o que é proibido, o que é permissivo, na ordem passiva. Na ordem ativa, ele fala que o cidadão exerce seus direitos políticos, existindo a possibilidade dos sujeitos interferirem no Estado. E aqui é importante nós pensarmos que o sujeito ele interfere no funcionamento do Estado por meio do voto. A ordem negativa, que indica a liberdade do indivíduo sobre o Estado, podendo agir em algumas situações de forma livre da atuação do poder público, a ideia da liberdade de expressão, que é uma garantia fundamental. A ordem positiva, né, que é a possibilidade do indivíduo exigir do Estado alguma prestação, devendo o poder público agir de forma positiva em favor desses indivíduos, como, por exemplo, a ideia de se garantir o direito à saúde, né? Então, o direito positivo aqui ele vai garantir aos sujeitos essas questões. Adiante, o ministro Gilmar Mendes ele fala das questões dos direitos fundamentais enquanto direito de defesa. Né? Quando ele fala aqui do direito de defesa, ele diz o seguinte, que os direitos fundamentais eles garantem a liberdade contra a interferência ilegítima do poder público. E o que seriam essas interferências ilegítimas do poder público? Seriam interferências que viessem a violar tais garantias fundamentais. Eu até fiz uma anotação para discutir com você, Fernando, e com o Paulo também, sobre essa questão do direito de defesa, né? Essa liberdade quanto à questão da interferência do Estado de forma ilegítima. Eu imagino que o que viria a garantir isso, não sei se eu estou certo, seriam as questões de habeas corpus, habeas datas, as ações diretas de inconstitucionalidade, para garantir o efetivo funcionamento do Estado e, principalmente, que nenhum direito venha a ser violado, tanto pelo Executivo, por Legislativo, ou mesmo pelo Judiciário. Então, aqui seria a ideia de garantir a proteção individual contra os direitos de abusos, né? Ele aponta bastante isso para nós, contra o abuso estatal. Também, Gilmar Mendes fala para nós aqui um pouco sobre os direitos fundamentais enquanto normas de proteção de institutos jurídicos, né? O que seria isso? Ele fala que através dos institutos jurídicos que são tutelados, que nós temos a proteção dos direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais eles são protegidos pelos institutos jurídicos, e aí ele traz a seguinte concepção para nós, que é um complexo coordenado de normas, né, ele definindo os institutos, como tais, como a propriedade, herança, casamento, entre outros. E aí ele diz o seguinte, que assim a liberdade de associação, artigo 5º, no inciso 17, depende de, pelo menos parcialmente, da existência de normas disciplinadoras, ou seja, para que você tenha essas garantias fundamentais, você precisa de que essas normas sejam tuteladas nos institutos jurídicos e que somente dessa forma nós passamos a ter essas garantias, né? Daí você tem cada qual um rol de proteção às garantias fundamentais. Também discute aqui, enquanto direitos fundamentais, as garantias positivas do exercício da liberdade. Isso aqui eu achei bem interessante, porque a garantia do exercício da liberdade nem sempre ele pode ser feito por um bem tutelado. Olha como ele aponta para a gente. Que não é apenas a lei que pode suprimir a liberdade do indivíduo. O que pode acontecer? No ordenamento jurídico, às vezes, a falta de uma lei, a falta de uma norma jurídica, ela pode vir a suprimir as liberdades individuais. Então, deve-se tomar o cuidado por parte do legislador de que as normas venham tutelar, garantir
essas garantias fundamentais para que nenhum direito seja violado. Ele diz aqui que a garantia da liberdade não se dá apenas pela não interferência do Estado. O Estado também tem que garantir a liberdade, interferindo e garantindo os direitos. Um exemplo, a partir de uma posição ativa, né, conforme a teoria do Jelinek, como que o Estado ele deve garantir, então, a saúde, a segurança, né, esses status positivos. Depois ele fala dessas garantias enquanto prestações positivas, daí aqui a gente pode pensar na questão do Estado enquanto o estado de bem-estar social, a garantia da terceira geração dos direitos humanos, a garantia dos direitos humanos, que é uma moderna visão dos fundamentos que se visa garantir as condições humanas aos indivíduos, para que elas não venham a ser violadas. O Estado deve garantir, por exemplo, liberdade, deve garantir as efetivações de saúde, dentre outros. O que mais que eu promovi aqui anotações para a gente trazer? Depois ele fala também para nós do direito à organização e procedimento, ele fala de quando os direitos fundamentais precisam da criação de órgãos e setores para sua efetivação, ou seja, ele traz aqui para a gente a ideia na página 138. Ele fala o seguinte, que para designar todos aqueles direitos fundamentais que dependem, na sua realização, tanto das providências estatais como vistas à criação e conformação de órgãos, setores ou repartições, né? O direito à organização como outras, normalmente de índole normativa, destinando a ordenar a fruição de determinados direitos ou garantias, como o caso de garantias processuais constitucionais, como o direito de acesso à justiça, o direito de proteção judiciária, o direito de defesa. Então, aqui, através da organização e procedimento, nós teríamos essas garantias através de órgãos que seriam criados diretamente para essa proteção. E depois ele fala dos direitos fundamentais de dever e proteção, que os direitos fundamentais não devem apenas ser garantidos, mas também devem ser protegidos pelo Estado e pelo poder público para que eles venham atingir aqueles que têm esse bem tutelado. O dever do Estado é a proteção dos direitos fundamentais para que terceiros não venham violar. E quando ele fala aqui de terceiros, seriam até instituições como executivo, legislativo, judiciário. E o Estado seria a ideia de um guardião nesse papel dessas garantias, que é o papel de um Estado clássico de ordem liberal. Então, de uma forma bem resumida, até não resumida, mas de uma forma na qual eu consigo limitar um pouco a minha leitura sem fazer maiores leituras, foi o que eu tinha para trazer para vocês hoje. Pessoal, vou priorizar aí o comentário de vocês aí primeiro, acho que é importante. Quem quer fazer algum comentário, seria importante vocês fazerem a leitura do texto. Ô, Fernando. Diga, Paulo. Eu não sei, o João tocou logo no início aí da exposição dele, a qual já vou te parabenizando, João, pela exposição, no problema da eficácia, da tal da história da eficácia da aplicação de direitos fundamentais. Essa situação, me parece que ela tem
por algum tempo parece que nós tínhamos ali um posicionamento mais definido, e daí logo ficamos aí sensibilizados e interessados numa aplicação de direitos fundamentais de maneira direta, a tal da eficácia direta. E só limitando, pessoal, só aproveitando para a gente definir, nós teríamos a eficácia indireta e a eficácia direta. E quando eu até sou simpático e sou favorável à ideia da eficácia direta. Só que agora a gente vai vendo aí a construção do direito, me parece que, em especial, a sua efetivação, ela é extremamente problemática, principalmente pela falta de procedimento claro quanto aos julgamentos. Muitas vezes a gente vê, e infelizmente, não é comum, que primeiro a pessoa decide o que quer, o primeiro julgador decide e depois ele busca a fundamentação. E quando nós nos filiamos a uma linha de eficácia direta, e como nós temos um rol muito amplo de direitos fundamentais, e nós somos pródigos em criação de direitos também, e somos pródigos em elencar como fundamentais, aí nós abrimos aí uma possibilidade, me parece que cada vez mais gritante, quanto à questão do ativismo judicial. Então, nós ficamos aí em um beco meio complexo para a gente definir um caminho. Se nós impomos ao legislador infraconstitucional a obrigação de realmente regular direitos para daí protegermos os direitos fundamentais, nós carecemos de normatização. Se nós pensamos em uma aplicação direta, nós ficamos sujeitos ao ativismo. Então, o professor Jorge Zabud até discute muito essa questão de ativismo, junto com o Nelson Nery Júnior. Então, acho que o Gilmar Mendes toca no começo do texto e começa falando sobre eficácia aí. Esse me parece que é um problema complexo. Então, queria até ver se alguém, o que vocês pensam aí, de repente, sobre isso, né? Comentem, pessoal, por favor, é importante. Esse ponto que o Paulo colocou é um ponto importante. Professores, boa noite. Então, o tema do meu trabalho, da Michelle, junto com o professor Paulo, é sobre o ativismo, né, judicial. E o problema da discussão, inclusive, o Luiz Roberto Barroso, ele fala assim que, primeiro ele fala que não existe o ativismo, né, que é uma lenda e tudo mais. E aí, se existe, ele é uma atuação mais ampla da Constituição. Mas aí ele fala que o freio disso é a aplicação por parte dos atores do judiciário. E aí toca essa questão que o professor Paulo falou agora, né, da efetivação do direito. Mas aí fica meio assim, qual o limite de tudo isso, né? Até que ponto pode ser feito, até que não, até que ponto está baseado na Constituição ou no pensamento político, enfim. Bem, eu ainda prefiro que vocês façam comentários sobre isso, mas ainda em questão de consideração aqui do ponto que o Paulo colocou e que a Renata bem colocou também parabenizando já a leitura do João, a disposição na leitura. Talvez eu não quero responder esses questionamentos mais uma vez, porque eu acho que isso deve ser um exercício que vocês devem fazer. Porém, a minha questão aqui seria quanto... se a gente está falando de uma possibilidade de um ativismo judicial sobre direitos fundamentais,
Se a gente está falando de um risco institucional de atribuição subjetiva de direitos fundamentais pela decisão judicial, se a preocupação do Gilmar Mendes ali no texto está sendo a forma de aplicação da efetividade, mas ao mesmo tempo a gente cai numa discussão subjetivista sobre a aplicação de direitos fundamentais, talvez a principal questão que eu faria para vocês aqui seria qual é essa natureza de direitos fundamentais? Porque me parece que no texto do Gilmar ele tenta deixar, de alguma forma, na primeira parte, quando ele fala de eficácia plena, né, depois ele vai falar de eficácia imediata, ou seja, judicialização de direitos fundamentais, mas antes como direitos fundamentais, como pressupostos fundamentais da existência do dogma fundamental de constituinte. Ou seja, que a Constituição estaria baseada em duas formas de constitucionalização, a primeira sobre o limite de poder do Estado e a segunda sobre garantias. Né? Então, serão uma forma, um binômio de colocação sobre a estrutura de constituir um Estado. Sendo assim, se eu digo que é possível judicializar, e daí a questão seria interessante, judicializar a estrutura constitucional, a estrutura de direitos fundamentais, eu estou querendo dizer que esses direitos fundamentais eles têm aplicação individual, eles têm aplicação fundamental a ser judicializada. Ou estou querendo dizer aqui que é somente por um limite de controle de constitucionalidade que eu posso fazer. Ou, por exemplo, que nem o João bem colocou, né, de fato, o habeas corpus, ou a reclamação constitucional, a arguição de descumprimento, né, por esses instrumentos constitucionais, ou a gente está realmente discutindo aqui a possibilidade de qualquer juízo representado pelo Poder Judiciário ele tem a subjetividade de encarar direitos fundamentais no caso concreto. E se sim, como que isso seria possível fugir disso que a gente pode chamar de ativismo judicial, né? Porque os direitos fundamentais não são dogmáticos. Os direitos fundamentais, eles são, se aplicados ao caso concreto, ele tem sua subjetividade, ele não tem como ser mapeado, né? Então, se alguém quiser comentar sobre isso, fique à vontade. Pode ser até o direito de resposta do João aí, ou a Isabela que tá virando a cara aí para não precisar ser chamada, né? Não, é porque eu tô com outro computador com texto. É por isso que eu estou virando para outro lado. Mas já que ninguém falou, eu acho que eu vou falar então. Uma das partes do texto que mais me chamou a atenção, e eu talvez seja pelo fato de eu já ter lido o Alexi antes, mas é a parte que ele fala da necessidade de uma normatização da lei para uma aplicabilidade direta dos direitos fundamentais. Então, eu interpretei essa parte do texto como se as garantias fundamentais que estão na Constituição, elas em si não teriam uma aplicabilidade, não aplicabilidade direta, mas precisaria de um intermédio da lei para eficácia no caso concreto. Enquanto ela em si só seria uma espécie de norteador ou um garantidor, tipo, que nem o direito à saúde. O direito à saúde é uma garantia fundamental, tá lá na Constituição, beleza. Mas a forma com que esse direito fundamental ele é aplicado no caso concreto é muitas vezes através da própria ação de, por exemplo, de remédio, de leito de hospital, do SUS. Então, essa foi... Só que eu tenho a impressão que talvez eu tenha interpretado errado, porque eu tenho a sensação que eu estou presa no Alexi ainda, eu não sei dele. Mas
a parte do texto que mais me chamou a atenção foi essa, porque dá a impressão que os direitos fundamentais em si, no texto do Gilmar, não seria uma espécie de lei não lei garantidora, mas uma lei de aplicabilidade direta, e sim que influencia outras leis através do seu preceito. Só isso, gente, desculpa. Eu acho que é a mesma leitura que eu fiz, Isa. Claro, o meu entendimento aqui ele é muito limitado a muitas coisas, enfim, minha bagagem de leitura não é tão grande, mas foi uma mesma leitura que eu fiz, de que nós temos essas garantias constitucionais, mas que elas dependem até de outras questões para que venham a ter esse cumprimento. Aí eu entendo até uma ideia de necessidade quanto a isso. Paulo, você que é o nosso grande entendedor de Alexia aí, o que você pensa do comentário dos dois, nessa interpretação alexiana, realmente alexiana desses dois? Ô, Fernando, pois então. Pessoal, é que nós temos que pensar também da seguinte forma. Por vezes, por muito tempo, a Constituição... Fernando, por favor, me ajude aí se eu falar, se eu não for tão preciso. A Constituição ficou sendo tida como uma carta de bons conselhos. Bom, algo que se deve atender, que se deve obedecer, mas pouco efetiva. O professor Fachin, orientador do Fernando, certa vez contou uma história que uma aluna dele, quando fazia estágio no Ministério Público, o promotor pediu para procurar uma determinada norma para fazer, não me recordo qual procedimento. E aí ela encontrou na Constituição, né, relativa à saúde. E aí falou, mas não tem nada para a gente buscar, não tem no Código Civil, não tem no Código Penal, não tem no Código Civil, não tem uma portaria, não tem nada. Não, mas tem na Constituição. Mas a Constituição precisa mais do quê? Aí que nós temos esse problema. Muitos ainda pensam que a Constituição não é o bastante para nós aplicarmos direitos fundamentais de maneira direta. Busca-se o quê? Precisamos de uma norma infraconstitucional. Nós precisamos estar isso materializado. Na Constituição é muito aberto. Isso não se aplicaria. Mas, pessoal, vejam só, nós pensando em direito de maneira efetiva, como a Isa colocou, mas me dá a impressão aqui que está aqui, mas como é que eu faço, na verdade? Bom, eu tenho esse direito, eu tenho uma garantia fundamental, que beleza, está aqui, mas como é que eu materializo isso? Pela leitura do Gilmar, o Gilmar está falando ali, pelo que vocês expuseram, ali na necessidade de uma legislação infraconstitucional. Mas, pessoal, vamos pensar. Só que, olhem só, eu vou dizer para vocês, eu tinha um pensamento mais solidificado quanto a isso. E eu já venho ficando preocupado, eu já estou quase pensando em uma mistura disso, viu? Em uma terceira via, porque a partir do momento em que você abre o espaço para uma aplicação direta, e, infelizmente, eu parto do seguinte linha de pensamento, eu penso que se a aplicação é para ser efetiva, ela deveria estar sujeita a todo juízo
realmente aplicar direitos fundamentais, porque se são fundamentais, eles necessitam de velocidade, eles necessitam de efetividade plena, porque é fundamental. Se nós esperamos um legislador infraconstitucional, a situação fica muito difícil. Mas aí fica muito aberto. Fica muito aberto. E aí nós chegamos a uma situação bastante perigosa também, porque nós temos aqui aquela conversa antiga que a gente ouviu bastante, e por vezes a gente não tem a noção exata daquele sistema lá de freios, contrapesos, e nós vamos pensando na... Então, senhores, se um poder começa com ter uma condição de efetividade muito exacerbada, nós passamos para um autoritarismo, de repente, do judiciário, aplicando direitos ou interpretando a legislação com conceitos abertos da maneira como quer. A legislação não, a Constituição, aqui eu falo. Minha preocupação é com a Constituição. E como nós não temos procedimentos definidos, nós criamos teorias, nós somos mestres nisso, criamos princípios, criamos teorias, e a coisa vai se perdendo. Então, se você flexibiliza, você corre um risco. Se você restringe, complica. Então, a gente vai ficando cada vez mais em uma situação difícil. Eu não trago para vocês aqui nenhum posicionamento meu, porque até eu já estou revisitando o meu antigo. Porque a gente vai enxergando isso aí, um protagonismo do judiciário que eu vejo que ele não está preparado. Paulo, João, trazendo isso para um caso concreto, eu poderia pensar, não sei se eu estou fazendo uma leitura errada da situação, mas eu poderia pensar naquela questão, também se estende ao Fernando, a questão das interpretações do STF quanto à questão da prisão de segunda instância, que isso ficou muito aberto. Há um tempo se pensava que o cumprimento deveria começar já após a segunda instância, depois se pensou que não poderia, depois se pensou novamente, e aí a gente não tem uma questão fechada, mas uma questão que ela dá-se a sensação, claro, que não é o que eu estou afirmando, mas eu digo que traz-se uma sensação de que ora se interpreta de uma forma, ora se interpreta de outra para se beneficiar alguém. Não falo nem da questão do presidente Lula, não é muito longe disso, mas eu penso em uma ideia de que você não tem um norte para você delimitar. Não, nós vamos nos orientar a partir de tal princípio ou nos orientar a partir de um outro tal princípio. Ô, João, pois aí, essa é a minha preocupação, é uma das minhas preocupações. Eu enxergo que, a partir do momento em que nós entregamos ao judiciário uma possibilidade tão ampla, ele está tendo dificuldade de trabalhar com isso. E, por vezes, o judiciário vem legislando, o que não cabe ao judiciário fazer. O judiciário vem legislando de maneira contrária às previsões normativas, de maneira flagrantemente contrária, por vezes, até em outros temas. Mas era esperado, a sociedade quer, é uma evolução. Sim, mas isso é muito vago. Qual sociedade que quer? Foi feita uma pesquisa como? Como que é isso? Essa mudança a sociedade quer ou uma parte da sociedade quer? E quem que vai interpretar isso? Não deveria ser o legislador? Não deveria ser o legislador vir trabalhar assim? A partir do momento em que nós entregamos... Pessoal, e é triste dizer isso. Por vezes, quando vocês vão ler os votos,
Você vê que os votos vão, a pessoa escreve, fundamenta o que disse com algo que não se aplica e, na verdade, não disse nada. Faz uma confusão enorme, ninguém questiona, porque parece que é tão claro, fica até envergonhado, não vou nem questionar. Mas, na verdade, o cara está fazendo um monte de junção de coisa nenhuma e aquilo não fundamenta o voto. E aquilo vai passando, e vai passando, e vai passando. E quando nós chegamos no Supremo, que deveria ser ali um local de excelência, né? Uma corte com pessoas com excelente nível, aí nós ficamos mais preocupados. E aí, quando nós enxergamos o justiça em primeiro grau, pessoal, quando com a falta de estrutura, com a falta de tempo, com o cumprimento de metas. Aí, como é que nós queremos uma aplicação da Constituição de maneira sólida, pessoal? É muito preocupante isso. Esse é um tema que nós temos que discutir muito, escrever muito. Eu acho que a gente está entrando numa discussão aqui que pode já marcar a nossa evolução de pesquisa aqui, que basicamente a gente está entrando na essência da Constituição, né, como que a gente pode dizer, no problema da força normativa da Constituição, no problema dos limites das estruturas do problema da Constituição, e basicamente a gente está entrando num debate constitucionalista clássico aqui sobre direitos fundamentais e constitucionalismo, que a gente pode resumir muito aqui entre o debate do Hess, né, do Conrad Hess com o Fernando Lassalle, que não é um debate um debate montado, né, pela teoria, porque os dois nunca chegaram a debater, mas são duas teorias em conflito, que são muito defendidas na base do direito constitucional, no constitucionalismo, e eu acho que aqui a gente pode ter um norte, depois da leitura do Gilmar Mendes, que de fato ele é influenciado, a leitura da Isabela e do João não estão errados, numa influência alemã, né? Mais do que uma influência do Alex, é uma influência alemã. Mas principalmente essa influência nesse debate basilar da estrutura constitucional, que é o Lassalle e o Hess. E isso vai entrar, né, no Peter Haber, em grandes autores, que eu acho que já é um próximo passo para a gente começar a pensar, né, no avanço dos nossos estudos aqui mais técnicos sobre o constitucionalismo, né? Então, até proponho que nossas próximas leituras aqui comecem a ser sobre já essa estrutura do constitucionalismo, porque seria muito temeroso da gente tentar dar uma resposta para a força normativa da Constituição agora, né? O nosso debate tá fundado nos nossos estudos, e talvez esse seja o momento da gente encontrar essa estrutura, né? Então, desde já que eu já vou propor, existe um texto do Inocêncio Martins Coelho, que foi presidente do IDP, né? Enfim, é um grande constitucionalista, que tem um texto muito importante, basilar, sobre o Hess e o Haberle. Talvez seja um primeiro passo aí da nossa próxima discussão também no nosso grupo, que a gente possa começar o debate. Nesse próximo debate que a gente for fazer, seria interessante que a gente já começasse um avanço de pesquisa. Como assim? A gente vai ter agora, eu acho que a gente já pode ousar nesse momento, né? A gente pode dar esse texto básico que eu estou falando aqui, né, do Inocêncio, mas implicaria também numa certa pesquisa de vocês, né, sobre esses autores que a gente está debatendo, né, não ficar só preso ao texto. Acho que a gente já tem essa possibilidade agora, né? Vou até passar para vocês o texto no WhatsApp aqui. E eu acho que aqui a gente também poderia já ter novos candidatos a primeiro momento, pelo menos 2 candidatos aí que se comprometam em fazer a leitura desse texto, né?
E os dois candidatos vão ser muito felizardos, porque é um texto elementar, aquele que se comprometer. Geralmente quem se compromete à leitura do texto também é aquele que tem uma leitura mais aprofundada do texto, né? Então, recomendaria aí e aguardo quem seriam os candidatos, né? Em primeiro momento, candidatos, né? Em segundo momento, aí já seria uma imposição, porque os direitos fundamentais não se aplicam nesse grupo. Professor, eu posso tentar. Eu Não, não é também questão de me tentar, Isabela, é proponho, questão se não aparecerem de candidatos. fazer. Tá, o João vai ser o nosso backup aqui, que ele apresentou esse. Então, daí, se não tiver mais ninguém, a gente coloca ele. Mas, Isabela, beleza. E aí, Eu posso Renato, vamos fazer? junto com a Isabela. Quem falou? A Jéssica? Ótimo, Jéssica. Isso. Esse, pelo que eu lembro do que você está escrevendo, o debate do Hess e do Haber é bem útil para você, né? Estou passando bem, aqui no então. grupo. Bom, então eu estou com a vara de soltura para o próximo texto. Você tá tranquilo no próximo texto. E seria interessante que a gente, tanto para a Isabela quanto para a Jéssica, não ficar presa, a gente já pode avançar um pouco nesse sentido, não fica preso só no texto, né? O Hess e o Haber, eles têm um conteúdo muito estudado pelos constitucionalistas, né? O próprio Paulo citou o Zumar aí, o Fachin escreve muito sobre o Haber e sobre o Hess, né? Vocês têm muito acesso aos livros deles, tem muito conteúdo para dar uma olhada nisso aí, seria interessante. Mandei no grupo. Já recebemos, Fernando. Excelente ideia, Fernando. Muito bom. Eu acho que a gente pode começar em debate o Hess, né, e o Haberl junto nesse próximo encontro. Se qualquer coisa, dependendo da complexidade do conteúdo, a gente avança mais um, depois a gente passa para o La Salle, né? Porque são dois autores que a gente precisa desmistificar um pouco também, que como o Paulo vem insistindo muito nisso, eu concordo com ele, são autores, eu andei pensando ultimamente, e a gente tentou, a gente a gente fala, esses autores já são muito estudados, vamos passar para outros. Só que eu tenho que ter a concordância total com o Paulo aqui. Muito estudados, mas muito estudados em que profundidade, né? O La Salle, por exemplo, é um autor pessimamente estudado. Todo mundo só sabe falar que ele fala da Constituição como folha de papel. Mas o que significa isso, né? São autores que não são tão bem conhecidos justamente por serem tão populares. Então, nosso papel aqui vai ser realmente diagramar esses autores aqui, né? E aí, pessoal, mais algum comentário ainda? Fernando, na verdade é uma dúvida sobre um outro tópico. O nosso artigo que vai para o livro do nosso laboratório, ele precisa ter uma paginação de mais ou menos qual volume ali? Boa, a gente já ia entrar nesse ponto mesmo agora, depois da discussão do nosso livro. João, eu pediria, justamente porque a gente vai ter a colaboração aí da instituição em nos patrocinar nessa publicação, né? Que não passe de 20 laudas, né? Para não ser muito volumoso. Então, fique ali entre as 13 e 18 páginas, seria o essencial ali para os artigos. Né? E aí agora já vem a cobrança, né? Cadê? Eu fiz Cadê com os artigos? você não sei se você chegou a dar uma olhada no meu, né? Que eu enviei. Eu tô trabalhando em cima daquele texto, na verdade. Na verdade, aquele texto ali, ele foi um recorte do que eu já estou produzindo. Então, você já tem ali uma breve noção do meu. Ótimo. Aquele tá bem delimitado. Ele está muito delimitado. Eu não consegui... tudo que eu queria trabalhar, se eu fosse colocar ali, a gente não ia conseguir colocar como GT. Não, claro. Não, ele está muito bem colocado. Tem que ser naquela linha mesmo. Beleza, Isabela, obrigado. cadê o seu? O meu, ele tá quase pronto, só que como eu transformei em resumo expandido,
Eu esqueci o e-mail do grupo, por isso que eu não mandei. Tá bom. Mas eu estou fazendo, eu prometo. Ele vai estar Tá bom. pronto dia 25 de novembro. Beleza. Renata, cadê o seu? No mesmo caminho igual a da Isabela, professor. Tá fazendo. Ótimo, ótimo. Leila, e o seu onde tá? Leila, tá aí? Leila não tava muito bem hoje, mas deixa eu ver. Eu tô sempre, professor, tô aqui ouvindo. Eu acho que a Júlia encaminhou no e-mail, mas eu não lembro de qual e-mail que ela encaminhou. Para dar Então, uma olhadinha. esse é um problema, porque a Isabela me lembrou que tem um e-mail do grupo e eu não faço a menor ideia de qual é a senha desse e-mail e nem qual é o e-mail. Então, eu vou ter que remontar algum lugar aí para a gente reenviar esses e-mails. Porque eu não lembrava que existia esse e-mail e eu não faço ideia de qual que seja a senha dele. Né? Mas eu vou pegar algum e-mail institucional nosso aqui. Tá joia, então, para reenviar. Daí eu passo aqui no grupo para vocês. E daí eu passo a senha para a Isabela, daí a Isabela anota num paper, num post-it, coloca no computador dela aí que não vai esquecer nunca mais. E o seu, Gabriel, tá pronto já? Professor, o meu tá pronto. Eu Ótimo. passei pro professor dar uma olhada, né? O professor estava me orientando. E para ver o que ele achava. Mas assim, tá pronto. Ótimo. Deu Maravilha. 13 páginas. Perfeito. Patrick, o senhor tá pronto já? Meio caminho andado, professor. Meio caminho andado. Tanto que... Até dia 25 tá pronto. Até dia 25 tá pronto também. Mas tanto que eu queria aqui pedir se alguém tivesse alguma obra relacionada a fake news. Porque o Inter 3 me trancou por agora. Que é o que eu falo sobre o contexto da liberdade de expressão no meio da fake news. Depois eu vou te passar. Ontem está tendo o congresso do jornalismo, né, aqui na instituição. Tem como passar o link dele? Sim, ele está tendo congresso e ontem teve uma palestra de uma pesquisadora que fala sobre fake news na área de comunicação, que ela passou várias referências, então pode ser útil para a gente. A gente realmente é um pouco pobre nessas referências, porque é um assunto muito novo para a gente. É, né? Muito novo, eu estou tendo dificuldade com isso. E ali tem boas fontes. Eu vou também depois assistir completo, passo para você também, vou assistindo, para a gente encontrar algumas referências nesse sentido. A palestra está gravada? Está gravada. Se possível, envia, porque eu agradeceria bastante. Eu vou encontrar aqui, eu acho que está no site, na página da faculdade. Daí a gente acha umas referências lá. Ok, Deixa obrigado. eu ver. Da Jéssica tem que fazer 500 artigos para o mestrado. Imagino que mais um para ela não vai ser problema nenhum, né? Já estou revisando já, Fernando, para te mandar, não se preocupa não. Se precisar colocar o orientador, eu sei como funciona lá. Fica tranquilo, pode colocar, tá? Não, o professor Marcelo eu coloco sim, mas ele é bem tranquilo também, não é briguento, não. Tá certo. O Richard, e o seu, Richard? Já tá, eu imagino que o seu já deve estar com 40 páginas já. Meio caminho andado, eu ouvi alguém falar, né? Tá meio caminho andado. Isso, então até o dia 25 tá pronto, né? Com certeza. Então, beleza, maravilha. Paulo, você viu que a gente tem já praticamente o livro com mais artigos do que eu imaginava aqui, né? Então vai ser um sucesso essa nossa obra. Vai ser tranquilo, pessoal. Nós sabemos que vocês aí já estão bem adiantados, mas reforçamos aí, tanto eu como o Fernando estamos à disposição aí, pessoal. Qualquer dúvida, mandem aí. Até no meu caso, sugiro até que me mande por WhatsApp mesmo. Eu olho, já dou uma olhada e já dou uma ideia aí. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Beleza. Então, pessoal, acho que vamos encerrar por hoje, que daqui 10 minutinhos vocês vão ter aula. Então, foi um prazer. Agora eu estou começando a gravar essas reuniões, eu vou começar a postar nos grupos, no oficial da faculdade lá, para que a gente tenha... Nossas discussões são importantes aqui, né? Porque fechar só na gente, os muros da academia têm que sempre serem abertos, né? Então... Depois vocês podem rever a reunião lá para esclarecer dúvidas. Beleza? Então, valeu. Tchau, pessoal. Perfeito. Um abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Paulo. Obrigado, Fernando. E obrigado aos colegas aí. Até mais. Até mais.